Explica pra gente como é que você desiste de ser jogador e começa a sua trajetória. Eu tenho que pedir outro café, porque a estrada é longa. Jogou até nos Estados Unidos, né? Joguei. Eu fui futebol universitário. Eu tava falando pro Canta ali que eu gosto... Eu nunca falo da minha história sem olhar pro meu passado, cara. Então é até perigoso eu me emocionar, porque é uma história desde lá de baixo, cara. Então, eu já cortei grama de campo. Eu, por exemplo, já teve problema com café da manhã de jogador e eu fui lá e fiz o café da manhã para jogador. Um jogo, inclusive, contra o Água Santa também foi uma Copa Paulista. E mando abraço para todos os meus jogadores, que eles que me colocaram aqui. Então eu começo a minha... Eu jogo, vou para os Estados Unidos, faço faculdade de educação física, retorno, tento jogar mais um pouco, aí começo a trabalhar e tal. E aí a minha história mesmo no futebol começa quando eu tinha desistido do futebol. No sentido de que eu ia fazer faculdade de engenharia. Meu pai, nesse momento, tem uma empresa de tratamento de água. E eu ia fazer, eu já tinha até feito vestibular, ia fazer engenharia... ia começar como engenharia para depois definir na São Judas. Conversei com o meu velho, falei, pai, agradeço muito todo o apoio que a gente teve até aqui, mas eu preciso dar um caminho para minha vida. E o futebol hoje, por mais que eu ame muito, eu quero ter um caminho profissional direcionado agora. E aí ele vem com uma conversa sobre a gente fazer uma parceria. Ele tinha uma empresa que tinha trabalhos em Feira de Santana com o Fluminense de Feira de Santana, para disputar uma Taça São Paulo. A gente alugou um clube ali um CT em São José dos Campos e montamos um time, né? Inclusive, meu primeiro jogador contratado, vai um abraço também pro Tayan, que vai estar no Maracanã amanhã. Foi o primeiro jogador. E esse foi o cara que falou de Jesus Cristo para mim a primeira vez. Né? E foi a mudança da minha vida foi através da minha fé também. Então aí começa essa história em São José dos Campos. Então meu primeiro clube como treinador foi o Clube Atlético Joseense. Em São José dos Campos, 2011. 2012 a gente já teve um acesso, eu fiquei 4 anos ali. Ali foi minha faculdade mesmo no futebol. Cara. Ali que eu comecei a estudar igual um maluco. Montou o elenco, construiu tudo. Tudo. Fazia tudo. Clube pequeno, você faz de tudo um pouco. E ali, nesses 4 anos e pouco, tendo o suporte ali do meu pai, de amigos sempre, a gente foi construindo esse modelo de jogo, fui buscando conhecimento teórico, com livros, com formação, os cursos da CBF, fiz o curso da Argentina. Fiz o curso da Argentina, cara. Baita curso. E aceito na UEFA, né? Baita curso. Esse é um ponto depois pra gente trocar uma ideia também sobre essas equivalências também em relação ao treinador brasileiro, de uma forma geral. Então, obrigado. Ali eu saio e aí eu vou trabalhar no... O Joseense, você começa qual divisão? É a Bzinha de São Paulo, é a quarta. Quarta divisão. E aí a gente já tem um acesso. Eu quero ver o Guardiola subir o Joseense na Bzinha. Eu desafio o Pepe. Desafio o mestre. Cheio de ideias. Eu desafio o mestre. Posicional. Aí, só pra ter uma ideia dessa realidade. Seu salário. Cara. A Bzinha. Devia ser um 1.500, 2.000 reais. Aí subiu um pouquinho, 3 e tal. E o... Morava só, morava no clube. Né? Ali mudou minha vida pra caramba, de 2011 pra 2012. Pra montar um elenco na Bzinha, investimento. Não passava de 30 mil reais a folha salarial, vai. 30, 40 mil reais. 20 jogadores, por aí. 20 e tantos jogadores, ainda a categoria de base, colocando jovens. Quer ver um cara que você vai conhecer, que é com certeza um cara... O Gregory foi fazer teste comigo. Gregory? Sai de brincadeira. Tô falando, pô. O Gregory foi fazer teste comigo. Tava vindo, se eu não me engano, ele é de Juiz de Fora, o Gregory. Eu acho que o Gregory é Juiz de Fora. Juiz de Fora, não é isso? Tava vindo do Tupi. Aí trouxe lá um treino que eu vi. Não, pode trazer esse menino aí que... Essas passadonas largas dele aí, cara. Esse aí é jogador de verdade, velho. E já chegou... E aí, por exemplo, mais uma aí. Você projetar o cara. Eu falei assim, Grego, você tem que sonhar com a seleção brasileira, cara. Depois falou isso na época? Não, daí eu levei ele pro São Carlos, em 2015. Levei ele pro São Carlos, de lá ele foi pro Santos. Foi pro... Naquela época, os Santos tinham aspirantes, se eu não me engano. Aí ele foi com tantos Pituca, Gregory, Fabrício Daniel, foi disputar o Sub-23 com o Santos. Nessa época, no São Carlos, a gente foi campeão da Bzinha. De novo. Então, tenho 2 acessos e um título na Bzinha. Falei, Gregory, você tem que sonhar com a seleção brasileira, cara.
E, pô, e virou o que virou, né? Bom. Então... É um ídolo que eu tenho, meu ídolo. Não, esse é monstro, cara. Gigantesco. Jogadorzaço. Jogador de seleção brasileira mesmo. Isso é muito louco, tu vê Muito um cara louco. assim, E essa aí, época. esse privilégio de participar da vida de tantas pessoas, cara. Então, esse é uma outra parada do treinador, né? Que muitas vezes ali Deus te proporciona determinados momentos que às vezes é uma conversa que vai dar um start no cara, né? Por isso que tem que ser muito diligente com aquilo, tudo que você tá falando. Não é só treino, tática, teoria. Tem esse lado que você falou, cara, Olho em relação no olho, ao né? aspecto. Isso é... O Dina fala muito isso, né? Tem muita acessibilidade, né? É muita sensibilidade, né? O Diniz, que vocês gostam Sim, pra sim. O Dina fala muito disso. Eu sou muito dessa linha, assim, dessa construção, entendeu? Esse jogar que tá muito relacionado com o que tá da nossa essência, cara. Entendeu? Por isso que deu certo no Mirassol, porque é a essência, né? Tá aqui dentro dos caras, entendeu? Hoje saiu uma reportagem do Ivan, que é o auxiliar da casa lá. Você vê a reportagem, você chora, porque o cara que tá ali dentro dele. Esses caras que colocaram o clube na primeira divisão, entendeu? Então, com base naquilo que é cultura, naquilo que é caráter, né? Não defeitos, problemas, todos nós temos, mas nós temos que ter determinadas características na nossa essência para que determinadas coisas aconteçam. A coragem, entendeu? Não? Eu falei esses dias que falaram, pô, Botafogo 100 vezes mais investimentos que o Mirassol. Tá bom, mas quanto que vale a coragem, né? Da gente pegar, assistir o jogo do Botafogo, o último jogo, né? Então, talvez não tenha sido um baita jogo, mas foi um jogo que a gente foi contra o atual campeão da Libertadores. Brasileiro. E brasileiro. E a gente, dentro da nossa casa lá, a gente teve quase 70% de posse, criamos as melhores oportunidades. Não, você vê como é que o trabalho tá bom, que depois do jogo teve gente que falou assim, pô, mas o Mirassol tá chorando na vitória, pô, empatou. Olha como a cobrança já Subiu a tá barrinha, recebendo o campeão da Libertadores. A O empate expectativa não subiu foi... muito, cara. A expectativa já subiu muito. Como é que é pra você, assim? Tá do lado do Maracanã, né? Maracanã é ali. Você vai amanhã dirigir o Mirassol no Maracanã, na Série A, contra o Fluminense e tudo mais. Como é que é pra você olhar pra trás pro Guanás lá, que cortava a grama, que, porra, preparou o café dos caras lá na bezinha e tal, tudo mais, e ver onde você chegou agora? Assim? Essa é a hora que emociona, né? Porque tem muita... E, cara, o Betão falou de uma profissão solitária, que tomam porrada pra caramba. Então, eu lembro muito das pancadas que eu já levei, entendeu? Eu lembro muito, cara. E muitas vezes são humilhações e injustiças que naquele momento ali eu não entendia, mas faz parte de um processo de amadurecimento. Aqui no Brasil é assim, a gente tritura profissionais, né? A gente tritura processos, a gente... Eu lembro de alguma frase que falaram pra você, assim, dura, assim, pra exemplificar? Não precisa falar quem falou, mas assim... Cara, logo no meu primeiro jogo do Atlético Paranaense, ele citou, eu esqueci o nome, mas citou da Copa Paulista, Aníbal, que a gente foi campeão... O Átila. Átila. A gente foi campeão em 2018, dali eu fui pro Atlético Paranaense. E a gente foi Dirigiu o disputar... Sub-23, né? Era o Aspirantes na época. E disputava o Paranaense. O estadual. A gente foi campeão estadual. Sim. Com o time Sub-23, mesclado com alguns do time do Thiago Nunes nessa época, que estava disputando, se eu não me engano... Eu não lembro se tinha sido campeão da Sul-Americana e estava na Libertadores, mas era o principal. E aí, no meu primeiro jogo contra o Atlético, eu levo minha mãe, levo minha esposa, levo meus filhos para assistir e me xingaram de burro. Isso me marca muito. Já num primeiro momento, estava acabando de chegar de um clube pequeno do interior de São Paulo para um clube gigante no Campeonato Brasileiro, que estava disputando... competições continentais. Uma fase grande, uma fase forte, títulos, né? Fase forte, evidência total. E já no meu primeiro jogo ter esse xingamento que é normal pro treinador, né? Aliás, todos são treinadores hoje no Brasil, né? Sempre foram. E aí o mais burro tá ali no banco, né? Porque que pareça, o mais burro tá comandando a equipe, né? Recebendo pra isso. Isso me marcou, cara. E aí já era um cenário maior. Mas foi algo porque minha família tava ali, assim, então... E foram muitos xingamentos, assim, mano. Tipo... Perderam esse jogo de estreia? Perdemos na estreia. Aí foi, por exemplo, o primeiro turno, naquela época eram 2 turnos, né? O Campeonato Estadual Paranaense. E aí a gente faz uma total reformulação. Eu agradeço muito o Paulo André nessa época que me contratou, o Thiago Gasparino, Rui Costa, que hoje é diretor de São Paulo. Então...
me deram total autonomia, a gente modificou todo... O Alessandro, que foi meu auxiliar, abraço, Ale, no lateral direito. E a gente reformulou tudo ali para encontrar um jogar de acordo com o modelo de jogo do Atlético, tudo. Então foi um baita desafio também, assim, nesse cenário maior, que tomamos pancada pra caramba no começo, e aí, segundo turno, goleamos todo mundo. Tem um jogo muito marcante contra o Coxa também. O Marquinho era meu jogador nessa época, que jogou na Roma, o Bergson. Então esses caras, a gente fechou muito ali, com a piazada da categoria de base. Então é mais uma história muito bonita que também terminou com o título. O título é a cereja, mas o processo é o que mais conta. A jornada, não tem preço na jornada. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.